O Richard Linklater, ao meu ver, ele é um diretor que ele é muito conhecido, acho que o diferencial do cinema dele é a forma como ele aborda as pessoas, né? Ele cria histórias que elas são histórias impactantes e emocionalmente grandiosas, mas muito porque ele foca nessa coisa de pessoas que não precisam ser espetaculares, elas são simplesmente pessoas, elas têm uma certa simplicidade, uma certa humanidade que através dos diálogos, através das dinâmicas entre personagens, fazem com que as histórias elas sejam marcantes. Eu acho que é muito disso que tem na carreira dele, ali no começo principalmente da carreira. Eu acho que é isso que torna a trilogia do Antes tão memorável, tão lembrada, tão querida do público. E é isso também, pra mim, que faz muita diferença na experiência de Blue Moon, novo filme do diretor, que, nesse sentido, se aproxima muito mais do que ele tem ali do trabalho dele na trilogia do Antes, do que de filmes como O Assassino por Acaso e até o Nouvelle Vague, ainda que esses dois, né, o Nouvelle Vague e o Blue Moon, também guardem certas semelhanças entre si, que eu quero falar um pouco mais disso. Mas o Blue Moon ele se diferencia bastante, ao meu ver, também, porque ele conta a história de um letrista, né, que é o Lawrence Hart. Na verdade, não a história dele, é um filme que contextualiza um pouco da carreira dele como um letrista muito importante ali de Hollywood, da cena do teatro musical, mas que se passa ali numa única noite, num único lugar, que é uma noite muito marcante na vida desse letrista, que é uma noite ali onde ele tá lidando com vários sentimentos diferentes, né? Uma paixão que ele quer que se realize, uma questão ali de estar se sentindo um pouco inferior, um pouco assim jogado de lado, porque o parceiro de longa data dele acabou de estrear uma peça, é a noite de estreia dessa peça, que é a peça Oklahoma, com um ponto de interrogação, como ele fala em vários momentos do filme. Mas é aquele filme que ele é um filme muito delicinha, um filme que é muito gostoso de acompanhar, porque o Linklater ele tem esse toque muito preciso para fazer diálogos, para trabalhar as dinâmicas. No caso de Blue Moon, apresenta esse personagem, né, essa figura do Lawrence Hart, como uma figura muito interessante, porque a gente consegue entender um pouco dos sentimentos, do contexto, da história dessa figura, o impacto que ela tem na figura musical, né, na indústria ali das músicas pro cinema e pro teatro. Mas também a gente consegue entender quem é esse cara além da profissão dele, né? Além dessa faceta mais famosa. A gente vai entendendo as vulnerabilidades dele, a gente vai entendendo as ambições dele, a gente vai entendendo a personalidade dele. E isso faz com que a gente vá se apegando com esse personagem de uma maneira bem interessante no decorrer da obra. Afinal de contas, é um filme que ele é muito focado no personagem, né? Aquele filme character driven que fala que ele é dirigido pelo personagem, né? A gente vai ali se guiando por ele e tal. Ele é o personagem que ancora a história toda, então a gente acompanha ele do começo ao final, a gente basicamente tá sempre ali quase que colado no ombrinho ali do Lawrence Hart, e a gente tem que se apegar a ele de alguma forma, ainda que fosse para julgar algumas ações, afinal de contas, também aquela coisa de não apresentar um personagem, apesar de haver uma homenagem, não é apresentado de uma forma de não, vamos falar aqui bem dele, vamos fazer, exaltar o cara, não. É um filme que reconhece que ele tem seus problemas, que ele tem ali as suas falhas enquanto pessoa, mas ao mesmo tempo também mostra que, às vezes, assim, por mais que a pessoa tenha falhas, ela não precisa, não necessariamente é uma pessoa ruim, sabe? Eu acho que isso é muito curioso, eu acho que isso é muito interessante porque faz com que a gente veja, enxergue os personagens de Blue Moon, principalmente o protagonista, como um ser humano, não é aquela coisa idealizada cinematográfica, principalmente em cinebiografias, né, que tendem a pegar uma figura ali do centro e meio que canonizar ela do cinema. Aqui a gente não tem nada disso, a gente tem quase um exorcismo de alguns dos demônios dessa figura, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo ela de forma tão intimista, sabe? A gente se sente amigo do Lawrence Harris. A gente se sente ali no papel do barman ali que fica com ele, que troca ideia com ele, que tem uma amizade de longa data. E é uma dessas coisas, essa amizade, essas relações que ele tem com a paixão pela música, a paixão pelo teatro, a forma como ele fala do cinema, como ele fala da carreira, como ele fala da mulher que ele está interessado. Tudo isso são sentimentos que transbordam, paixões que transbordam e deixam Blue Moon um filme muito apaixonante, emocionalmente muito forte. E eu acho que esse interesse que a gente vai criando pela figura do Lawrence Hart, né, esse interesse que é muito genuíno que a gente cria por ele, é uma das coisas que mais é um diferencial de Blue Moon, inclusive porque, como eu disse, Nouvelle Vague, que também saiu recentemente, né, são dois filmes do mesmo diretor, no mesmo ano, e que tem abordagens semelhantes, né, histórias semelhantes porque falam de gênios em suas áreas, mas eles estão podendo também ser mais diferentes, né? Enquanto aqui a gente está abordando muito essa coisa muito pessoal e também meio decadente da cena, da música e da carreira do cara, em Novela Vague a gente está indo
pro lado da ascensão, né? O cara que mudou tudo, o cara que tá ali no começo do negócio, que fez uma diferença, que o nome ficou marcado. Tanto é a diferença entre os dois filmes, acho que já começa no fato de que eu fui ver Novelle Vague e eu sabia que era o filme sobre o Godard, o filme sobre Acossado. E aí eu fui ver Blue Moon, e aí antes do pequeno letreiro que aparece no começo do filme, né, contextualizando o Lawrence Hart, eu nem sabia que era uma cinebiografia, eu achei que era uma ficção. E eu tava interessado sabendo que era uma ficção. Quando eu descobri que era uma cinebiografia, eu acabei ficando ainda mais fascinado pela forma como o Linklater ele toca essa cinebiografia através desse viés mais pessoal, esse viés mais emotivo, que é algo que ele faz tão bem nas obras dele. E eu acho que essa é uma diferença gritante entre Blue Moon e Novelle Vague, porque, ao meu ver, Blue Moon não é uma homenagem vazia, sabe? É uma coisa assim que ela tá muito focada ali no personagem, mas realmente vamos elogiar ele? Sim, mas também vamos falar dele, vamos criar uma história verdadeiramente interessante. Eu não quero saber se aquela noite que tá mostrando no Blue Moon foi daquele jeito, se o Linklater ele tá fazendo uma coisa assim completamente fiel, bonitinho ao que aconteceu naquele dia fatídico onde estreou Oklahoma. Eu tô pouco me lixando, porque o que importa é uma história boa e nesse caso também muito bem contada, porque o Linklater ele filma muito bem a forma como ele estabelece os personagens, ele cria uma coisa bem teatral ali que combina com a ideia do filme, né? Porque ele tá falando de um letrista que tem uma carreira muito longa no teatro musical, ele tá ali perturbado porque acabou de estrear uma peça, então esse toque mais teatral, eu acho que ele funciona, ele cai muito bem no filme e acaba também deixando uma experiência que não é só, tipo, imersiva nesse sentido, né? A gente sabe que tá vendo uma coisa sobre teatro, mas também porque a gente acaba se sentindo parte daquele pequeno cenário que a gente está assistindo. A gente sente que a gente está no bar, sentado ali, mais escondidinho, assistindo aqueles diálogos que são fascinantes de serem acompanhados, que parecem nunca deixar o ritmo do filme cair. O filme é super fluido. Eu acho que isso tem nome e sobrenome, que é Ethan Hawke. Um ator que ele é excelente, eu sinto que o Ethan Hawke não leva o crédito que ele merece, tá? É um cara que ele é um cara, assim, bem elogiado e tem vários filmes interessantes. Ele já trabalhou com o Linklater antes, ele trabalhou em Boyhood, que não me agrada, e ele também trabalhou com o Linklater na trilogia do Antes, ali sim, os dois no seu auge, assim, o Linklater fazendo filmes excelentes, obras-primas, e o Ethan Hawke também entregando atuações num nível bizarramente boas de serem assistidas. E ele também é um cara que já fez, né, fez ali recentemente o Telefone Preto, que é legal porque é pra ver ele saindo ali um pouco da coisa da zona de conforto, ele como vilãozão e tal. Mas e aqui ele tá numa atuação muito mais sutil, cheia de nuance, uma coisa assim que a gente vê o peso no olhar, a gente vê todas as diversas emoções que estão passando na mente e no coração desse homem através da atuação, interpretação ali do Ethan Hawke, que é maravilhosa. Ela é tão interessante porque a gente consegue ver ele indo do amor mais apaixonado do mundo até aquele ranço venenoso, sabe? Uma coisa bem agridoce que ele tá sentindo porque ele tá se sentindo rejeitado, porque ele tá sentindo que ele ficou de lado, que ele talvez não pertença mais ali, mas ao mesmo tempo ele tá se reafirmando. Não, eu sou esse cara, eu escrevi todos esses clássicos, essas músicas maravilhosas. E aí até o título do filme vem dessa brincadeira, né? Porque Blue Moon é uma das músicas dele que é mencionada no filme. Prefiro nem falar como ela é mencionada, porque é divertido ver o contexto, a contextualização de Blue Moon como um dos trabalhos do Lawrence Hart. Mas realmente é uma atuação muito legal e é uma atuação que eu acho que faz uma diferença porque o Ethan Hawke, ele é o pilar de Blue Moon, né? Ele é o cara que sustenta o filme nos ombros porque a gente tá sendo guiado por ele, a gente tá acompanhando ele. É o cara que não deixa o ritmo cair. É impressionante a forma como ele fala os seus discursos, né? Nem sempre são diálogos, a maioria das vezes são discursos. Ele tá quase que falando sozinho para os outros no mesmo palco assistirem. E não é à toa que a dinâmica dele com os atores, ela é crucial para que o filme ele flua muito bem. E isso também é uma coisa que o Linklater ele traz muito bem. Não é de hoje, né? A gente tem aí toda a química do Assassino por Acaso, Before, então, né? A trilogia do Antes, ela é construída em cima de uma química irretocável, assim, né? Uma química que não dá pra falar uma vírgula. Até a Escola de Rock, que é do Linklater, quando eu descobri, fez todo sentido na minha cabeça, porque também é um filme que ele se baseia muito ali na relação das crianças com o professor e também de uma forma muito humana. A gente vê as crianças sendo crianças e o professor ali, que é o Jack Black, sendo Jack Black, mas de uma forma que funciona de alguma maneira, sabe? E aqui a gente tem isso muito das dinâmicas entre os atores. O Ethan Hawke tem uma química bizarra com a Margaret Qualley, que é
ali a coprotagonista dele, né, digamos assim, acho que ela é uma das coadjuvantes mais importantes do filme, melhor dizendo, e também o Andrew Scott, que apesar do pouco tempo de cena, ele tem uma presença interessante, tem uma presença forte e que contrasta e combina muito bem com o trabalho do Ethan Hawke. Acho que a dupla tá muito boa e por mais que sejam poucas cenas que a gente vê eles dois juntos, em todos esses momentos os dois brilham e se complementam de uma forma incrível de se ver. Acho que a fluidez de Blue Moon é o maior fator para a gente realmente conseguir sentir todo esse lado mais emocional do filme. E antes de eu continuar, eu quero só te convidar, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aproveita para se inscrever nesse canal, aqui quem fala é o Adam. Se você tá gostando, deixa também um like, não esquece de se inscrever, porque eu sei que muita gente que tá assistindo os meus vídeos ainda não tá inscrito. Então aproveita para me dar essa ajuda, se você der like e se inscrever vendo esse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom o suficiente para você querer ficar por aqui. Isso vai me ajudar bastante, você vai fazer parte dessa comunidade, tô sempre falando de filme aqui, tô sempre postando de cinema, se você quiser ver tudo que eu tô assistindo, ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais também, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí, pra gente continuar esse papo sobre Blue Moon, porque o Richard Linklater veio com 2 filmes bem interessantes, ao mesmo tempo muito semelhantes, mas também diferentes entre si, é muito curioso isso. São 2 cinebiografias, uma fala ali bem focada no cinema, a outra tem um pouco de cinema, mas também tem muito mais da música, né? A gente tá vendo cinema e teatro musical ali juntos, né? Sendo colocados lado a lado e tendo essa importância muito legal, que inclusive geram muitas referências interessantes. Eu acho que a galera do teatro musical vai pegar muita referência que eu não peguei, mas eu peguei as de cinema. Então tem diálogos, tem menções a filmes, tem menções a trilhas. Tudo isso acaba fazendo um mosaico muito legal de se acompanhar, porque você tá vendo essas referências que, novamente, tal qual a homenagem em si, não são referências vazias. Não é pra você dar aquele risinho, tipo, entendi, é uma referência. Não, é uma coisa realmente pra embalar, é uma coisa realmente pra complementar o que a gente tá assistindo de uma forma muito bonita e trabalhar esse lado mais emocional. É muito difícil, ao meu ver, você começar a assistir Blue Moon e não tá ali pelos, sei lá, 5 minutos iniciais, você já não estar ali cativado pela figura do Lawrence Hart, né? O Ethan Hawke faz um trabalho interessante, é tão cativante que a gente até esquece um pouco aquela coisa dele tá tão pequenininho, tá tão baixinho em cena. Poderia ser algo que ficaria ridicularizável, mas não, é uma coisa que passa batido porque a gente não tá olhando pra isso, a gente não tá olhando pra esse tipo de detalhe, a gente tá olhando pro rosto do Ethan Hawke demonstrando as emoções, a gente tá olhando pra forma como ele fala emocionado do cinema, como ele fala emocionado da mulher que ele tá ali esperando, a forma como ele interage, a parte mais humorada, sabe? Que é engraçado que ele tá trocando ideia com o barman ali, que é o Bob Cannavale, que tem aquela coisa do personagem meio, um carisma meio cafajeste, sabe? Que tá aqui, ao mesmo tempo toda a lógica de empatia entre os personagens, né? Aquela coisa de bebendo sozinho, no meio da noite, falando dos pesares, mas falando das paixões, falando daquilo que entristece e que deu errado, mas também sendo otimista e nunca esquecendo de falar de como você também reconhecer o seu próprio valor, sabe? Eu acho que isso é muito legal porque é diferente, talvez, do sentimento que passa ali no Novela e Vague com o Godard, onde o Godard a gente acha ele meio chato, ele é um cara meio chato, meio xarope, a gente não sabe se ele é um gênio ou não. Aqui não, aqui a gente tem um cara que está estabelecido, é inquestionável o impacto que ele teve, pelo menos conforme a gente está assistindo Blue Moon, é inquestionável, porque é um filme que pontua muito bem esse impacto, e ao mesmo tempo a gente tá lá sentindo empatia pelo personagem, né? Sentindo empatia porque ele é um cara que, tem os seus problemas, tem coisinhas condenáveis, né? Coisas que a gente pode não aprovar, coisas que a gente pode ficar tipo, não sei, você tá pedindo pra estar errado nessa situação, mas ao mesmo tempo é uma atuação tão cativante, é uma construção de personagem, de uma figura tão cativante que é impossível a gente simplesmente permanecer alheio a isso. E esse sentimento acaba sendo ali pego pelo, né? E esse sentimento ele acaba sendo capturado pelo Linklater de uma forma bizarra, porque é justamente o sentimento que vai fazer a gente ficar investido num filme que ele é todo por diálogos do começo ao fim. Apesar de ser um filme curto, né? Então 1h40, mas mesmo assim, às vezes 1h40 pode se tornar cansativo. Não é o caso de Blue Moon. Blue Moon é um filme que ele, ao meu ver, é muito bonito, a trilha é encantadora, a forma como o Linklater ele filma, né, como eu falei, deixando tudo meio que como se fosse um único palco, então a gente fica indo, é bem fluido, a câmera é muito fluida, não me lembro de cortes muito bruscos, é sempre uma coisa que parece que tá deslizando pelo cenário, nos levando, sabe, pelo cenário, pegando a gente pela mão e puxando a gente ali pra gente conhecer esses personagens, entrar nesse mundo.
tudo isso cria uma imersão, tudo isso cria uma fluidez que é brilhante para um filme que tem um texto e uma atuação e uma dinâmica também muito emocionantes, né? A gente não consegue permanecer ali, não, achei qualquer coisa. Eu acho muito difícil, porque eu acho que é um filme muito emocionante. Eu acho que ele é um filme também muito encantador, meio poético, sabe? Eu acho que até para ele falar de música, música é poesia. Música é arte, arte é poesia, cinema é poesia, e tudo isso vai se misturando de uma maneira muito bonita. É um filme que ele me deixou tocado, é um filme que ele me deixou emocionado ali, de você tá realmente querendo saber mais, você tá realmente querendo conhecer o personagem, sair do filme querendo ouvir as músicas. Pô, não conheço o trabalho desse cara, mas agora eu quero conhecer o trabalho desse cara. Eu quero saber quem são essas pessoas, eu quero saber por que Oklahoma foi esse impacto todo, eu quero saber o que mais eles fizeram juntos, como foi a carreira dele, sabe? Qual foi o auge desse cara? Porque a gente não tá vendo ele no auge. Qual foi o auge desse cara? É muito interessante esse sentimento, e eu acho que nesse ponto, o Linklater, ele, sabe, ele conseguiu fazer algo muito bonito em Blue Moon. Muito realmente assim, sabe, cinema, sabe? Isso aqui é arte, isso aqui eu tô com meu olho brilhando de assistir. É muito bonito. Eu acho que talvez ele seja um pouco limitado só nesse sentido de ser um filme mais rápido, de ser um filme que precisa se passar ali nessa coisa da única noite, então ele vai se encaminhando de uma forma bem rápida. A gente não sente, digamos, 3 atos. Parece que ele tá sendo como uma peça, talvez, apresentado em 2 atos diferentes, sabe? E isso acaba tendo um sentimento de que foi rápido demais. Talvez esse foi o único problema de Blue Moon. Eu queria estar vendo um pouco mais. Mas de toda forma é um filme que terminou e eu tava assim, sabe, eu tava, uau, que lindo, que coisa linda, que filme lindo. Muito feliz, e porque ele até ironiza uma coisa que eu acho interessante, que é o lance da arte inofensiva. Esse filme não é inofensivo. O Lawrence Hart, ele fala, quem quer ver arte inofensiva? E a parte mais engraçada disso, dessa parte mais irônica, é ter assistido a novela Vague antes de Blue Moon, porque, cara, não é possível, o Linklater fez Blue Moon depois, porque se ele tá fazendo um filme que tem essa frase, quem quer arte inofensiva, depois de fazer o filme mais inofensivo do ano, que é o Novelle Vague, bom, é engraçado. O fato é que eu gostei mais de Blue Moon, que saí muito mais encantado do filme. E pra Blue Moon, nota 8. É muito legal ver o Linklater trabalhando, apesar de eu não ter amado o Novelle Vague, eu gostei, acho que é interessante, vale ver. Agora, questão do Ethan Hawke, que me pega muito, que o Ethan Hawke funciona tão bem na mão do Linklater, porque o Ethan Hawke é um ator muito bom e tá aí no Telefone Preto 2, que não é um grande filme, mas o Ethan Hawke exalta e eleva tudo que tem ali. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa pra Blue Moon? Comenta aqui embaixo, ou comenta o que você achou, se você já assistiu ao filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.